Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. Hoje nós vamos comentar mais uma alteração que nós tivemos no Código de Processo Civil por ocasião da Lei 14.195 de 2021. Mas antes da gente começar, pessoal, no primeiro vídeo que eu gravei falando sobre essas modificações, nós apontamos aqui algumas questões que envolviam a inconstitucionalidade desta lei que a gente está trabalhando aqui, da 14.195 de 2021. E eu preciso comunicar a vocês, gente, que de fato foi ajuizada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu me refiro à ADI 7005, ela foi ajuizada. Vamos aguardar aí, né, porque por meio dela se objetiva a declaração de inconstitucionalidade do artigo dessa legislação que alterou o CPC. Vamos aguardar aí, né, a tramitação dessa ação, mas de fato ela foi ajuizada. A gente vai comentar essa última alteração, porque eu combinei com vocês que nós conversaríamos sobre esse assunto em 3 vídeos, então esse é o terceiro vídeo, a gente vai fazer essa finalização e vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, né, com relação ao julgamento desta ADI. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar sobre a prescrição intercorrente, tá? E o que seria a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente, pessoal, é aquela prescrição que pode acontecer, que pode se verificar no curso de um processo de execução ou em um cumprimento de sentença, quando o executado não é localizado ou quando não se localiza bens penhoráveis do devedor para garantir o cumprimento de uma obrigação que envolva pagamento de quantia. Então, na realidade, pessoal, nós temos, quando promovemos uma determinada ação, que observar os prazos de prescrição, né, para a propositura da demanda. Porém, no curso de uma execução ou em um cumprimento de sentença, pode ser que se verifique, pode ser que comece a correr ali um prazo de prescrição também, né? E aí a gente se refere à prescrição intercorrente. Ela está regulamentada pelo CPC. A gente vai comentar aqui a alteração que o artigo 921 do CPC sofreu, que é o artigo que fala sobre a prescrição intercorrente. Esse artigo, pessoal, ou esta modificação, não me parece desarrazoada, até acho que ela é bem interessante, essa adequação, porque na realidade o legislador ele vem trabalhar melhor o termo inicial dessa prescrição intercorrente. Então, nós tivemos aí a alteração do artigo 921, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês, envolvendo essa modificação, foi o próprio inciso 3 do artigo 921. Me parece que nós tivemos aí uma alteração para melhorar a técnica legislativa, né, pessoal? Uma alteração para melhorar a redação do dispositivo de lei, porque de fato, quando se fala em prescrição intercorrente, quando a gente tem a possibilidade de contar com a suspensão da execução, ela pode acontecer ou quando não se localiza bens penhoráveis do executado ou quando o próprio executado não é localizado. Então, a gente teve uma alteração aí, nesse inciso 3 do artigo 921, me parece uma alteração para melhorar o dispositivo, mesmo porque a disposição anterior falava também sobre essa ideia de prescrição intercorrente quando o executado não era localizado, mas o inciso 3 na redação anterior mencionava expressamente apenas essa possibilidade quando o executado não possuísse bens penhoráveis. Então, me parece que a gente teve aí uma alteração para melhorar o dispositivo de lei nesse contexto.
Aí a gente teve o parágrafo 4º alterado do 921, vou falar tudo num contexto geral. Nós tivemos a inclusão de um parágrafo 4º, letra A, e a inclusão também de alguns parágrafos. Nós tivemos a inclusão de um parágrafo 5º, de um parágrafo 6º e de um parágrafo 7º ao artigo 921. Então, eu vou tentar contextualizar aí, gente, de maneira geral, para ficar claro o entendimento colocado pelo legislador, tá? Então, eu vou colocar aqui uma situação hipotética para a gente poder entender essa mudança, tá? Então, vamos pensar que exista uma ação de execução tramitando, uma execução por quantia, e esse credor não esteja conseguindo localizar bens penhoráveis do executado. Tentou encontrar bens, tentou penhor online, mas não encontrou nada. Então, o que nós teremos aí, né? Na realidade, o juiz, nesse contexto, ele vai suspender essa execução, suspender esse processo de execução, de acordo com o exemplo que a gente está colocando, baseado no artigo 921, inciso 3. Como o credor não está conseguindo localizar bens penhoráveis do executado, o juiz ele vai se pronunciar, suspendendo a execução, baseado no inciso 3 do CPC. E segundo a nova redação aqui desse nosso parágrafo 4º, pessoal, as partes elas serão intimadas, elas serão cientificadas desse despacho proferido pelo juiz. Inclusive, pessoal, essa intimação ela é obrigatória. O parágrafo 6º está nos dizendo, inclusive, né, que se ela não acontecer, nós teremos aí um prejuízo presumido, porque a intimação, a cientificação das partes, ela é obrigatória nos termos desse parágrafo 4º, alterado pela Lei 14.195 de 2021. Então, o juiz despachou, suspendendo a execução, as partes serão intimadas desse despacho proferido pelo juiz. Aí, gente, nós temos, nos termos da lei, o termo inicial da prescrição intercorrente. Então, esta cientificação corresponde ao nosso termo inicial da prescrição no curso do processo, nos termos da lei. Porém, pessoal, o termo inicial é esse. Então, o termo inicial da prescrição é a cientificação das partes. Só que a lei, lá no parágrafo 1º, também do 921, o legislador colocou assim, ó, na hipótese do inciso 3, que é essa hipótese que a gente está falando, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, a gente tem a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano e também a suspensão da prescrição. Então, o termo inicial da prescrição intercorrente é essa cientificação das partes. Porém, pessoal, o processo é suspenso, as partes são cientificadas, começa esse prazo de 1 ano de suspensão que está lá no nosso parágrafo 1º do 921. Durante esse prazo máximo de 1 ano, não corre a prescrição. É como se o legislador tivesse dando um presente aí para o credor. Então, nesse período, num prazo máximo de 1 ano, não corre prescrição. E essa suspensão da prescrição, gente, pelo próprio parágrafo 4º do 921, nova redação, ela só vai acontecer uma única vez no processo, tá? Mas então, voltando para o nosso exemplo, a gente tem ali a execução sendo suspensa, o juiz proferiu seu despacho, as partes serão cientificadas deste despacho, termo inicial da prescrição intercorrente. Durante o prazo de 1 ano, é aquele presente que o legislador deu ao credor, né? Não corre a prescrição, findo esse prazo de 1 ano, começa a correr o prazo de prescrição. Então, começa a correr a prescrição intercorrente. Começa a correr o prazo de prescrição do título. Então, vamos imaginar que a gente esteja executando uma obrigação líquida consubstanciada num documento
num instrumento particular, né? Aí eu tô me referindo à prescrição lá do Código Civil, e aí a gente vai lembrar, pessoal, da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que vem no sentido de que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está executando uma obrigação líquida, consubstanciada num instrumento particular, e aí a gente tem 5 anos, a título de exemplo, para executar essa obrigação. Passou esse prazo de 1 ano que não corre a prescrição, quando a gente já tem a suspensão da execução nesse contexto, né, pessoal? Começa a correr esse prazo de 5 anos, que é a nossa prescrição intercorrente. Passado esses 5 anos, se eventualmente o credor, diligenciando ali, tentando localizar bens do devedor, não obtiver êxito com relação a isso, pessoal, a lei estabelece que o juiz poderá, inclusive, eu estou me referindo ao parágrafo 5º, nova redação, né, do 921, então a lei estabelece que o juiz, inclusive de ofício, ele vai poder reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir essa execução, né, gente, nos termos do próprio artigo 924, que fala sobre a extinção da execução. Então, vejam, a lei está dizendo que o juiz ele pode reconhecer a existência da prescrição de ofício, inclusive, né, mesmo que não tenha havido requerimento da parte interessada, porém isso não significa dizer que as partes não devam ser ouvidas, né, gente? Então, a gente aplica aqui o artigo 10 do CPC, que fala sobre o contraditório, que as partes devem se manifestar, mesmo que o juiz reconheça, eventualmente, a existência dessa prescrição de ofício. Voltando para o nosso exemplo, vamos considerar que a execução está suspensa, naquele primeiro 1 ano não correu prescrição, depois começou a correr o prazo de prescrição. Vamos supor que depois de 4 anos já correndo prescrição, o credor consiga localizar bens penhoráveis do executado. Aí o parágrafo 4A, pessoal, nova redação, é um parágrafo novo. Nele o legislador vem nos dizer que, realizada a constrição, então o credor localizou bens penhoráveis. Feita aquela constrição, a gente tem a interrupção da prescrição. Então, na verdade, gente, aí o prazo vai começar novamente. Aquele prazo de prescrição, ele vai recomeçar, porque o parágrafo 4A do CPC está trazendo para a gente aí uma causa de interrupção da prescrição de maneira expressa. E aí a gente pode até pensar, né? De repente, o credor localizou bens lá no finalzinho, já estava quase prescrevendo aquela obrigação. Não teria muito sentido a gente pensar no fato de ele ter conseguido localizar bens e não conseguir executar, né, pessoal? Porque vai haver a prescrição ali. Então, a lei, ela coloca que, neste caso, havendo a constrição, interrupção da prescrição e o prazo recomeça, né? Ele começa de novo. Aqueles 5 anos que a gente estava considerando, né, envolvendo o exemplo que eu trouxe, ele vai começar novamente, tá bom? Por fim, gente, né, que eu já fiz um vídeo longo aí, eu quero me referir, que a gente já mencionou o parágrafo 5º e também o parágrafo 6º, né? Eu quero finalizar com o parágrafo 7º aqui, para dizer que tudo que a gente está falando no que toca à ação de execução, ao processo de execução, também se aplica ao cumprimento de sentença. Então, a gente tem essa previsão expressa colocada pelo nosso legislador. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Desculpa aí que eu me alonguei, acho que no vídeo, mas acho que era importante, né, a gente fazer essa abordagem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre conosco. Um beijo e até, gente. Obrigada.